Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa da Grande Mesa. E o episódio de hoje será revelado. A mesa posta na hora certa ajuda a acalmar a sua família. Eu me chamo Ana Maria Amorim e desde 2002 eu estou florindo momentos inesquecíveis. E nos últimos anos eu me especializei em mesas postas. Foi aquilo que transformou a minha vida, a minha família, e eu estou aqui para ajudar a sua família. Aqui nesse programa, nós abordamos as estratégias da sua jornada em reduzir ou até mesmo acabar com as brigas crônicas e a desobediência dos seus filhos em até 6 semanas. É isso aí. Esse nosso programa é um bate-papo e aqui eu sempre respondo perguntas, né, que as nossas seguidoras, os nossos seguidores deixam na nossa caixinha ou aqui nos comentários. E é isso. E com essas respostas eu penso em ajudá-los a esclarecer melhor a questão da mesa postas e os seus benefícios. Aqui hoje eu tenho depois eu vou parar um pouquinho, ó, tá vendo? É uma mesa de chá, mesa de café, mesa de lanche. Eu vou abordar um pouquinho sobre tudo que tem aqui exposto. Então, nós vamos aqui para a primeira pergunta. Vamos lá? A primeira pergunta deve ser de uma seguidora. Ela colocou assim: as pessoas confundem o significado da mesa? Sim, eu acredito que sim, porque assim, eu costumo dizer aqui, né, para os nossos alunos, né, para os nossos seguidores, que a mesa posta é um lifestyle. E quando você adquire esse estilo de vida, você começa a perceber a transformação, a começar por você próprio, e depois os benefícios vão sendo reverberados para a sua casa, né, para a sua família e para todos que convivem com você. Enquanto você não cria esse estilo ainda, esse hábito, as coisas ainda ficam meio que complicadas, meio que complexas, né? Então, sim, as pessoas confundem sim o significado, porque numa casa a gente tem vários ambientes. A gente tem o quarto, né, que eu costumo dizer que é o santuário do casal, o santuário do dono da casa, da dona da casa, né, os quartos. Nós temos a cozinha, que eu costumo dizer que é o santuário do estômago. Nós temos a garagem, que eu costumo dizer que é o santuário das máquinas, né? Se você dirige, você tem lá um carro. Se você não dirige, você deve ter uma bicicleta. Tem pessoas que têm barco na garagem, tem N coisas. Mas é um local onde você coloca o seu meio de transporte ali. E a mesa, gente, ela vai além de tudo que você percebe a nível físico, né? Que é a mesa com as cadeiras. A mesa, ela tem algo muito maior, e eu costumo dizer que ela é como se fosse o umbigo da casa, né? Comparando aqui com uma mãe. A mãe, quando está gerando um filho, ela está naquela fase gestacional, ela está alimentando o filho dela através daquele umbigo, mesmo sem ter aquele contato ainda daqui de fora, que é aquele contato físico, de pegar no colo, aquela coisa toda. Ela está alimentando o filho dela. Não só com nutrientes que o próprio corpo produz, mas também com as emoções, com os sentimentos. E a mãe que se prepara, que ela tem conhecimento, que ela desperta, ela alimenta melhor ainda esse filho. Então, quando você começa a entender a importância da mesa, ela vai se tornar o umbigo da sua casa. Ela vai alimentar a sua família, não só de maneira nutricional, mas ela vai cuidar de você e da sua família. Quando você começar a criar esse lifestyle de maneira ampla, ela vai preparar o futuro da sua família, para que vocês possam avançar e galgar novos rumos, novos patamares. Então é algo assim super de peso, super de muita importância. Então essa pergunta foi muito sábia, muito pertinente, né? Aqui a pergunta é: as pessoas confundem o significado da mesa? Sim, elas confundem por não saber a importância e o peso que tem uma mesa.
Então, assim, até eu vou deixar para falar isso aqui, vou até anotar para falar lá no finalzinho sobre uma matéria que fala sobre isso. Ó. Anotadinha aqui pra gente falar no final, para concluir essa pergunta aqui que tá sendo muito boa. Então agora nós vamos para a pergunta 2. Como eu cheguei nessa conclusão? Então, conforme vocês, alguns aqui já me conhecem, sabem que eu trabalho com decoração desde 2002. Então, eu fiz várias formações, né, no SESC, SENAC, com professores que vieram de fora a nível de flores, né? Na época que eu comecei, tinha um curso no Hotel Glória, então vieram professores de toda a parte do mundo. Eu sempre gostei de investir em mim, sempre gostei. Então, eu fui me especializando em decoração, não só floral, e depois eu fui ampliando, né, a visão para decorar ambientes, os eventos, né? A gente trabalha com planta baixa, planta em 3D, fui me especializando em paleta de cores, viajando também, sempre quando tem eventos fora eu gosto de ir, principalmente os eventos que tem em São Paulo, porque tudo acontece lá primeiro, depois se reverbera para as outras partes do Brasil, em ler, ver as tendências, essas coisas todas. E mesmo cada dia que passa me especializando mais nessa questão de decoração, eu tenho uma coisa que sempre muito me chamou a atenção. Por quê? Porque eu sempre usei a mesa em casa. Então minha mãe me acostumou, a mim e os meus irmãos, a usar a mesa. E nos casamentos a gente decora as mesas de família. Então, principalmente nos últimos 10 anos, a gente começou a fazer mesas de família aqui no Brasil, 10 a 15 anos mais ou menos pra cá. Porque não era muito uma tendência. A festa antigamente era aquela coisa que parecia restaurante, né? Um monte de mesa, todo mundo sentado. E não é mais assim. Então a gente hoje traz para o evento como se fosse você recebendo, né? A arte de bem receber no seu evento. Ele retrata a sua identidade. E a mesa de família é o ápice. Depois da mesa de bolo e doces, vem a mesa de família. Porque aquela primeira mesa é quando o casal vai sentar, que já mudou aquela fase de noivos, de conhecidos para casados. E a gente dá aquele destaque todo. E aí eu fui, sabe, alguma coisa foi ali. Gente, é isso. Então, essa pergunta número 2, gratidão por ela. Como que eu cheguei nessa conclusão? Eu comecei, como sempre eu gosto de estudar, e eu comecei a perceber que quase tem muitas casas que já não tem mais mesas, algumas tendências por bancadas de cozinha, que são aquelas bancadas americanas. Então, por que não resgatar a mesa? Já que ela conforme eu falei na primeira pergunta, por que não resgatar a mesa, já que ela é o umbigo da casa? Já que realmente é comprovado cientificamente, né, e a palavra também fala sobre isso, que famílias, quando têm o hábito do uso da mesa, elas são mais unidas, em unidade. E eu vou falar aqui para vocês também a diferença de união e unidade. Uma família unida é como se fosse isso daqui, gente, ó. O que é a união? União é isso, né? São várias coisas juntas. Vou pegar aqui lápis e caneta, várias coisas juntas. Então elas estão unidas. E quando você joga, cada um vai para um lado. Já a unidade, ela é como se fosse vamos que aqui fossem várias laranjas num saco. Abriu o saco, cada um vai para um lado. E a unidade, ela é o suco da laranja. Então, quando você cria esse estilo de vida, esse lifestyle, é outra coisa. Então, a sua família, ela quando cria esse hábito do uso da mesa, ela vai trabalhar a unidade. Sabe aquela coisa que eu falei da mesa ser o umbigo da sua casa? Ela vai estar não somente nutrida pelo alimento, mas ela vai estar sendo nutrida emocionalmente. O mundo lá fora, ele é muito competitivo, então as pessoas quando chegam em casa, elas precisam ter esse aconchego, sabe? Por que comer cada um cômodo? Então, é isso que eu percebo. Então, essa pergunta 2 aqui, como que eu cheguei nessa conclusão? Que eu comecei a observar através das pesquisas, né? E você vai conhecendo, vai adquirindo conhecimento, vai percebendo que as pessoas já estão perdendo esse hábito por conta da falta de tempo, entre aspas, deixando de se alimentar junto com a família. Eu sei que é bem complexo para muitas pessoas
ter esse hábito novamente, digamos assim, de fazer as refeições juntas. Mas se a sua família é prioridade para você, monta um calendário pelo menos 3, 4 vezes por semana para que vocês façam as refeições juntos. O ideal seria pelo menos uma vez ao dia, mas eu super entendo, tem gente que trabalha fora, assim, em outro estado, tem gente que viaja, tem pessoas que até o horário é diferente, um trabalha à noite, outro trabalha de dia, mas nesse meio tempo é super importante conciliar os horários para que vocês possam fazer essas refeições juntas. Então nós respondemos aqui a pergunta 2, nós vamos aqui agora para a pergunta 3. Isso foi importante para mim? Óbvio, respondi isso aqui na primeira. Então, como eu vim de família, que minha mãe criou a gente usando a mesa, eu passei isso para os meus filhos. E nesses últimos anos, fazendo essas decorações, nesses casamentos grandes ou casamentos pequenos, no Covid eu fazia evento para 2 pessoas. E eu sempre enfatizei para as minhas noivas, façam a mesa para você e para o seu noivo. Faça. Então eu mandava tudo para elas, suplar, copo, guardanapo, arranjo, ensinava elas por vídeo a fazer a mesa do bolo e dos doces, ensinava a criar aquele ambiente. Olha, eu tenho cada história para falar de casamentos que foram feitos no Covid. Falei, gente, agora que tá gostoso, é só você e ele. Então, isso faz toda a diferença para mim, sim. Como muitos aqui sabem, no meu primeiro casamento, meu marido faleceu, e aí eu cuidei dos meus filhos, né, sempre à mesa, é claro, depois cuidei da minha mãe, né, ela teve Alzheimer, partiu, e aí depois eu falei assim, agora chegou a minha vez. Quando eu já estava assim, no meu autoconhecimento, falei, agora é a minha vez. Então eu fazia minha mesa arrumada, como sempre fiz, pode chamar de fresca, mas é assim, eu fazia a minha mesa e fazia o lugar do meu futuro marido que eu não conhecia ainda, mas fazia o lugar dele e trabalhava a gratidão, como se ele já existisse. E isso veio a acontecer. Então, realmente, respondendo aqui essa terceira pergunta, isso é importante para mim? Óbvio, porque eu sei os benefícios que tem quando as pessoas utilizam a mesa, né? Vamos para a quarta pergunta agora. Aqui, a pergunta 4. Por que o uso da mesa é importante? Então, o uso da mesa é importante não é só para a questão familiar. Então, assim, eu vou enumerar alguns benefícios. A mesa posta, ela tem a questão da etiqueta. Então, aqui, se você tem filho pequeno, o seu filho ele só vai aprender a se comportar, a se alimentar da maneira correta quando você souber. Então, como que vocês vocês precisam se ver, né, no curso, nas minhas aulas eu ensino a mesa nas 3 esferas, né? E uma das esferas é essa, como que vocês já se veem lá na frente, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, a etiqueta, ela te prepara para próximos níveis. Eu não vou nem falar para o próximo nível, mas para próximos níveis. Então, a gente está falando aqui de filhos, né? De filhos pequenos, 5, 6, 7, 10 anos, filhos na pré-adolescência, filhos adolescentes, porque tem jeito para qualquer idade, gente. A neuroplasticidade tá aí para comprovar isso e a palavra também garante. Porque quando você quer uma nova vida e se você se decide, sai de cima do muro, tudo se resolve. Então, como que você pensa que o seu filho vai se comportar se você não sabe de maneira correta a etiqueta? Ele só vai aprender quando você souber. Ele aprende por repetição. Então é importante que você saiba, sim, a importância da etiqueta. Aqui a gente está falando, né, dos filhos. E agora eu vou falar dos adultos. Como que um adulto quer avançar se ele mesmo não sabe a importância da etiqueta? Eu sei que aí fora o mundo ele prega algo super diferente, né? Algo que, como se isso aqui estivesse demodê, tivesse, isso aí já era. Não, não já era não, muito pelo contrário. Isso é uma coisa que o mundo lá fora está pregando. Mas aqui a etiqueta, ela te prepara para o próximo nível, sim. Então, por exemplo, você vai para um jantar de negócios, você vai para um café, uma entrevista num café. Hoje as pessoas, né, os empresários, as grandes empresas, até de pequeno e médio porte, aquelas que já têm consciência, elas sabem, o currículo é importante? Sim, é importante. Mas hoje as empresas elas querem saber
de você, né, um pouco da sua família, o seu comportamento. Então, uma pessoa que sabe como pilotar uma mesa, eu costumo usar esse termo, pilotar uma mesa, ela já tem um passo à frente do seu concorrente. Então a mesa, gente, tem pesquisas científicas, mais uma que eu gosto de deixar para o final, mas eu já vou falar. A mesa, ela te traz segurança. Quando você aprende a pilotar isso daqui, você se torna uma pessoa mais segura e os seus filhos são criados de maneira segura. Porque, imagina, o seu filho que foi criado sem... Cada um come no sofá, né? O outro come lá na cozinha, um vai comer no quarto. E aquele momento importante que você tem de passar essa etiqueta, gente, é um balé. Eu costumo dizer que pilotar a mesa é um balé. Quando você aprende isso tudo, é muito gratificante, extremamente seguro, gostoso, que nos prepara para novos níveis. Nada de um próximo nível, para novos níveis. Então, quando a gente adquire essa consciência, você prepara o seu filho para o mundo. Você se prepara para algo maior. Sabe, gente, o convite ele vai chegar. O seu telefone ele vai tocar e você está preparado? Você está preparada? Eu quero que você me fale aí, tá preparado? Então, gente, a etiqueta, a mesa, eu tô falando aqui de etiqueta à mesa, mas existe a etiqueta numa visão maior, sabe? Uma coisa mais global. Ela te deixa segura, te deixa seguro. É muito importante, gente. Isso aqui eu sempre falo para vocês que tem eu amo aquele documentário que tem do The Crown, né, da coroa. Ali, os príncipes, eles são criados, né, eles são preparados separados, porque eles aprendem isso tudo. E por que a gente não aprende, ensina para os filhos da gente essa etiqueta? Isso aqui não é só para reis lá fora ou para príncipes, não. Você nasceu, você é uma princesa, o seu filho é um príncipe e nós nascemos, nós somos feitos para algo maior. Então, etiqueta nunca vai estar fora de moda, nunca. Muito pelo contrário, quanto mais conhecimento você adquirir, quanto mais etiqueta você souber, quanto mais pilotar a mesa, todos os momentos, né, que existem vários tipos de mesa posta, mais você vai se tornar uma pessoa firme, forte, segura, seguro e pronto para ir avante, né? Então agora nós vamos para a pergunta 6. Vamos lá. A pergunta 6 é como melhorar? Então aqui eu acredito que essa pergunta deva ser de alguma seguidora que está começando, né? Parece que é algum seguidor que está começando. Então, como melhorar? Se você começou agora com mesa posta e aí tá criando esse hábito agora, gente, são coisas simples. Eu vou aproveitar agora, ó, que eu mostrei aqui pra você no início, que eu tenho aqui uma mesa, né? Eu preparei um lugar aqui para um café. Então, eu sempre falo de taça. Eu já trouxe uma taça menor que eu comprei há pouco tempo, uma taça graciosa, né? Mas se você não tem taça, gente, eu também trouxe um copo aqui pra você ver, ó, um copo simples. O importante é criar o hábito. O importante é fazer. O importante é ter esse estilo de vida. Eu costumo dizer que isso aqui é um lifestyle. É um estilo de vida. Ter o momento da refeição, esse momento gostoso, o momento que você vai respirar novamente. Por mais simples que seja a sua refeição, faz lá uma mesa simples, sabe? Uma toalha. Se não tiver todos os acessórios, os itens, o prato, né, arrumado ali, a toalha bem passadinha, limpinha, o garfo e a faca, um copo, se não tiver a taça pode ser um copo simples, mas ter aquele momento, você com a sua família, você com seus filhos, você com seu companheiro com você. Esse momento ele é único, esse momento ele é extraordinário, esse momento, se você criar esse hábito, né? Respondendo aqui essa pergunta, como melhorar, criar esse hábito, como tudo na vida, gente. Quando a gente começa, você vai pra academia, eu vou começar a malhar. E não pense você que com uma semana você malhando, você vai ter músculo. Muito pelo contrário, a primeira semana você vai ficar cansada, você vai querer desistir. Mas é aí que você precisa ter aquela decisão lá dentro de você, eu não vou desistir. Eu vou continuar. Então a mesa, para quem não tem o hábito de fazer ainda a mesa posta, sabe, você lá dentro de você, se você
eu sempre falo, se imagina daqui a 5 anos. Como é que você quer estar lá na frente daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Então, esse início é como se fosse uma semente na terra. Você colocou a semente, mas você não vai ver brotar aqui em cima agora. Você vai fazer a primeira semana, vai fazer a segunda semana. Mas, gente, na segunda semana você já começa a ver os resultados. Então, como tudo na vida, como tudo, academia, um emprego novo, um novo negócio, você não vai ver o retorno logo de frente, logo de início. A mesma coisa a mesa, mas o retorno da mesa, ele é tão diferente, porque o retorno vem nas pessoas, gente, sabe, nos seus filhos, e você própria, no seu futuro. Eu tô falando pra vocês que eu fazia a mesa pro meu marido hoje, que eu sou casada, sem conhecê-lo. Eu fazia o lugar dele ali todo dia, agradecia. Você imagina, eu fazia, além de ter a minha louça, que eu colocava todos os itens, fazia dele também, lavava, mesmo não tendo usado, eu lavava, porque tava aqui, né, peguei, botei a mão, pegou poeira, sei lá o quê, eu lavava. Então todas as minhas refeições eu colocava o lugar dele. Então eram 2 lugares, o meu e o dele, sem conhecê-lo. É assim que funciona. Quando a gente quer algo novo, a gente precisa perseverar. O segredo do sucesso, gente, é perseverar. É continuar, não desistir, né? Então aqui vamos responder agora vamos aqui, a sétima pergunta. Como você organiza isso? Como que eu organizo a mesa, né? Então agora eu vou aproveitar para mostrar aqui. Hoje eu coloquei aqui uma mesa, né, para mim, de café. Então, como é um café da tarde ou um café da manhã, a gente não usa xícara pequena. A gente usa xícara maior, que é essa daqui. Então, são coisas que a gente vai aprender com o decorrer do tempo. Gente, aí vai falar, Ana, eu errei, botei a faca do lado errado, botei a faca com corte pra fora. Gente, não interessa. O importante é começar e começar com o que você tem. O importante é fazer e fazer com o que você tem, né? Então aqui, ó, eu vou enumerar aqui os itens. Aqui eu espalhei os lápis e as canetas. Então vamos lá. Eu gosto muito de ensinar, como vocês já sabem, da seguinte maneira. Poucas pessoas, poucos professores usam esse termo ainda. Eu gosto muito de usar um termo meio que antigo, mas que fica muito fácil, né? Então, tudo que tá do teu lado direito com A é o lado feminino. E tudo que tá do teu lado esquerdo é o lado masculino. É tudo com O. Então fica fácil. A faca, olha o barulhinho aí. A faca. Hoje nós temos a faca de sobremesa e o garfo de sobremesa. Por quê? É um chá, é um lanche, é um café. Eu começo assim com a xícara e o pires em cima do prato de sobremesa. Mas você pode começar com ela já aqui, ó, do lado da taça, do lado do copo. Porque já fica aqui prontinho para colocar o pão, ou o bolo, ou o sanduíche, o que a sua família for consumir, certo? E aí, gente, a asa é A. Então, ó, fica do lado que é do lado A. A faca, a asa, o garfo, o guardanapo. Gente, eu trouxe também um guardanapo de papel, porque as pessoas ficam achando que tem que ser sempre guardanapo de tecido. Eu amo guardanapo de tecido, mas você precisa começar com o que você tem. Esse aqui, inclusive, é que sobrou do Réveillon, das festas de final do ano. Eu brinquei que minha casa encheu e eu queria uma determinada cor. Eu fiz 2 mesas enormes. Então, eu brinquei com tecido e guardanapo de papel. Esse aqui tá escrito, ó, celebre com alegria e gratidão. Não sei se aí vai aparecer o contrário para vocês, porque não espelha, né? Então, o guardanapo de papel grande, porque guardanapo pequeno é só para coquetel. Então, é para eventos, é um guardanapo menor. Então, o guardanapo grande você coloca aqui no colo, ó. Porque, gente, a gente tá comendo e pode cair, pode pingar alguma coisa, pode cair café, chá, pode cair bolo. E aí isso aqui é para parar, para cuidar da sua roupa e também para você limpar a boca. Certo? Então aqui, ó, o guardanapo. E a taça, gente, a taça, que eu já falei para vocês aqui no início do vídeo. Eu hoje estou usando uma taça menor.
que é uma taça nova, que eu fiz aquisição. Mas se você não tiver taça, você pode usar um copo simples. O importante é começar. E aí, hoje eu comecei com a xícara aqui em cima. Mas aí eu posso já deixar aqui para facilitar. Tudo do lado direito. E aí facilita, porque aqui na mesa deve ter geleia, requeijão, queijo. E as pessoas já vão se servindo e colocando aqui no pratinho, certo? Então é isso, gente. Eu mostrei aqui pra vocês. Hoje eu não coloquei jogo americano. Eu tô trabalhando com uma toalha neutra, ó. Clarinha, com um trabalho aqui que eu amo, ó. Um guirpi. Então, para você que está começando, trabalhe com tons neutros. Ele é como se fosse um off-white, um creme, né? Não chega a ser branco. Então, para quem está começando, gente, cores neutras facilita, né? Toalha branca, toalha off-white. Eu tenho uma aula aqui que... deixa eu mostrar, depois eu volto. Que eu só falo sobre o enxoval da mesa. Vamos voltar aqui para cima, que eu acho que fica melhor. Sobre o enxoval da mesa. E no enxoval da mesa... eu falo sobre a parte da vestimenta da mesa, da roupa da mesa. Então tem suplá de tecido, tem guardanapo de tecido, toalha, jogo americano, tudo que veste a mesa. E aí hoje eu decidi colocar essa toalha clarinha, creme, que facilita aqui o entendimento de vocês, principalmente para quem está começando. Eu tenho vários jogos, né? Hoje esse joguinho aqui que eu amo, foi até meu marido que fez uma aquisição agora há poucos dias, estou super apaixonada. Olha que xícara maravilhosa, gente. Olha, uma graça, né? E ela é assim baixinha, olha que linda. Gente, nada de dedinho pra fora, tá? É assim, gente, é simples. Bebeu, coloca de novo no pires. E a colher, essa xícara, a gente usa ela em café da manhã, no lanche da tarde, no café da tarde. A pequenininha é só para café curto, né? Café, aquele cafezinho que você recebe uma pessoa rapidinho, então aquela xícara. Geralmente ela tem em escritórios, quando você vai visitar alguém, uma coisa rápida. Então é aquela xicrinha, a xícara menor. Então, essa xícara aqui é quando você senta, sentei. Aqui mesmo já está dizendo que você precisa de mais tempo. Olha, por que pressa? Olha o tamanho da xícara. Aí tomei, vou querer tomar mais um pouco. Então ela é maior por isso, porque ela está te pedindo mais tempo. Isso tudo é uma comunicação. E aí a colher que acompanha essa xícara é essa daqui, que é de chá. Porque a xícara é de chá, mesmo com café. E a colher para a xícara menor é essa. Então... no enxoval, né, dos talheres, eu ensino isso. Colher de café, colher de chá, aí depois vem a colher de sobremesa, depois vem a colher de sopa. É a mesma coisa com o garfo. Tem o garfo de sobremesa, o garfo que serve também... o garfo de sobremesa serve também para garfo, para salada. Depois vem o garfo principal, para prato principal, vem o garfo de peixe. Essa semana nós fomos no restaurante... no feriado, ele me levou no restaurante que a gente foi a primeira vez. Aí comemos lá um bobó. E, gente, eu tinha que ter fotografado pra vocês, porque tinha lá o garfo de peixe e a faca. Fiquei tão feliz, porque tem muitos restaurantes que já estão tirando isso. Uma pena. Então a gente precisa conhecer, sim, usar o talher da maneira correta e o talher adequado para aquele momento. Então tem uma aula que eu falo só sobre o enxoval da mesa, né? Sobre a questão dos talheres, dos tecidos, das louças, das taças, dos copos. E é um universo, gente, tudo que é grande, é porque é grandioso, tá te preparando para grandes coisas. E aí quando você começa a entender isso tudo e aprende a pilotar, é um balé. É assim, é super gostoso, é super prazeroso. Vai te trazer segurança para o seu futuro, para você, para sua casa, para seus filhos, para um futuro melhor, né? E aí, eu falei aqui como que a gente organiza isso. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, né? Eu falei aqui sobre falta de tempo, que as pessoas dão, né? Eu não tenho tempo, eu trabalho muito, chego tarde em casa. Gente, os meus filhos, quando eram pequenos, só pra você... era tão automático isso, eu fazia muitas coisas no automático, gente, quando não tinha a cabeça que eu tenho hoje, é óbvio. Mas à noite eu já deixava a mesa toda arrumada, já deixava a xícara, né, pra mim, o pai deles, dos meus filhos que faleceu,
Para eles era aquela canequinha que eles tomavam Nescau, deixava o lugarzinho deles, né? A lancheirinha deles já no esquema para sair, só para botar as coisinhas dentro. E eu trabalhava no Rio, eu saía muito cedo, então eu deixava a mesa toda arrumada. Ninguém saía de casa sem tomar o café junto. Era tudo muito cedo. Então, gente, quando a gente quer avançar, quando a gente sabe que a gente precisa... Hoje, o nome do episódio de hoje, gente, é Revelado. A mesa posta, né? Mesa posta na hora certa ajuda a acalmar sua família. Então, gente, você quer uma família, momentos mais calmos na sua casa? Começa a usar a mesa. Crie esse lifestyle. Crie esse lifestyle. Então, é super importante que vocês tenham essa consciência da importância, sabe? De conciliar os horários. Eu sempre falo, gente, aquilo que está ocupando mais o seu tempo, mais a sua vida, é aquilo que você está dando mais importância. Mas quando você der mais importância para aquilo que agrada a Deus, Deus vai te dar em dobro tudo aquilo que você está precisando hoje. Então a sua casa é o seu reinado. A sua casa, quando você fecha a porta, ali, gente, você está governando, você vai aprender a governar a sua vida e a sua casa. Então começa aqui, ó, mesa é treinamento. Ali você vai entender os seus filhos. Ali você vai começar a captar, sabe, as amizades deles. Você vai começar a fazer perguntas. Você vai ter uma sabedoria tão grande para poder entender melhor o seu companheiro, entender melhor a sua companheira, para que vocês façam planos para o futuro, de viagens, de mudanças. Enquanto não tiver esse momento aqui, ó, de relacionamento, a vida fica conturbada, gente. Então, assim, a mesa, ela é o umbigo da casa, é aquilo que, sabe, é ela que vai nutrir a sua família, não só de um alimento físico, mas o alimento espiritual, o alimento da mentalidade, da mudança de mente. Então, gente, é super importante. Essa dica que eu dei pra vocês de deixar a mesa posta à noite, isso vai fazer uma diferença enorme. Tem gente que tem máquina de lavar, coloca a louça na máquina de lavar, ou já deixa na pia todo arrumadinho, quando terminar aquela refeição tiver que sair, combina com o marido, um dia um arruma a mesa, os filhos podem ajudar. Vocês vão criando estratégias entre família para que vocês tenham sempre esse momento. Isso, gente, vai abrir porta para vocês. Eu sei de histórias e casos. Então, vamos lá. Agora, vou falar para vocês sobre o estudo de caso. Eu já estava linkando aqui, né, sobre os benefícios, então a gente vai entrar aqui agora nesse benefício, gente. Conforme eu falei para vocês sobre as cozinhas americanas, que elas são belíssimas e realmente fica elegante aquela cozinha grande com aquela bancada e aquelas cadeiras, aquelas banquetas todas viradas para um lado só. Ou para a pessoa que está cozinhando, enquanto ela está ali, tá tudo bem, que a gente está conversando com ela. E quando aquela pessoa acaba de cozinhar, fica todo mundo olhando ou para a cozinha, ou para a coifa, ou então tem uma bela vista. Mas cadê o relacionamento? Né? As pessoas precisam se ver. E a mesa, ela traz isso, essa oportunidade da gente estar ali conversando, daquele olhar, da troca de olhar, de você pedir por favor, pega isso para mim, passa isso aqui, sabe, de conversar. Então a cozinha americana, ela tem isso. E as pessoas vão achando moda, vai achando muito bonito, todo mundo quer uma cozinha americana. E onde fica a mesa? Tem a cozinha americana sim, para cozinhar, para você não cozinhar só, ter alguém ali para conversar com você, para trocar experiências, mas ter a mesa posta. Por que posta? Eu sempre falo, gente, etiqueta te prepara para próximos níveis. Então, saber usar a mesa da maneira certa te traz confiança, te traz segurança. Prepara os teus filhos, porque quando você sabe utilizar todos esses itens, vai te deixar forte, seguro e segura. Então a etiqueta, ela te prepara para o mundo. A mesa, ela te prepara para vocês terem um relacionamento melhor, né? No início da live eu ensinei a diferença entre unidade e união. A mesa, ela vai fazer com que sua família trabalhe em unidade, jamais em união. União é isso aqui, os dedos estão unidos, mas se você soltar, né, um saco de laranja, cada laranja vai para um lado. E já a unidade é o suco da laranja. Então vocês preferem o quê? Trabalhar em união ou em unidade? Então a família é um time. Então a família precisa jogar junto, a favor um dos outros. Para que a família de vocês seja um reino, para que a casa de vocês, sabe,
Porque vocês aprendam a governar. Dentro da casa de vocês é o autogoverno. Então, tem essa pesquisa, né, das cozinhas americanas, que na época, que quando começou a surgir isso, o índice de divórcio subiu muito. Porque isso daqui é que faz com que as famílias fiquem seguras, firmes e juntas. E com que os filhos fiquem seguros. Vocês podem ver nas pesquisas que a delinquência, né, quando você vê muitos jovens que são presos, jovens que vivem aí nesse mundo, como é que eu vou falar? Daqui a pouco vem a palavra. Quando vai fazer a pesquisa, quando vai fazer o levantamento, porque a família não tem mais isso. Às vezes nem família mais tem, né? Pai para um lado, mãe para outro, e a gente entende, né? Busca entender que essas coisas têm acontecido. Mas se a gente sabe qual a verdadeira solução, que isso tem solução, por que não utilizarmos essa solução já, agora, na nossa casa, na nossa família, para evitar esse tipo de coisa, de acontecimento lá na frente, né? Com pessoas da sua família. Se você já tem esse estilo de vida, passa esse vídeo para quem não tem esse estilo de vida ainda. Se você já tem, que ele fique mais forte. Se você não tem ele ainda com frequência, que você aumente essa frequência, sabe? Então, é isso. Gente, então, olha só. Nós respondemos aqui as perguntas. Eu passei para vocês estudo de caso, então eu dei a minha experiência também. Falei da mesa de uma maneira assim que eu amo, né? Que ela é o umbigo da sua casa. Que assim como a mulher, quando está gestando o filho, ela está alimentando ele de maneira física, porque ela está nutrindo ele, de maneira mental, porque o que a mãe está pensando ali está passando para o filho, e de maneira espiritual também. Então, quando você entende que a mesa na sua casa, ela é o umbigo da sua casa, ela vai nutrir a sua família de maneira nutricional, mas ela vai nutrir a sua família de maneira espiritual e mentalmente. Não tem coisa melhor, gente. E só faltou um dado aqui hoje. Sentar à mesa, né? Isso aqui é uma comunicação, gente. A mesa. Eu sou, assim, maravilhada com a mesa posta, porque eu amo isso. Eu sei da importância fazer essa leitura, porque eu sei que todos aqui vão chegar a esse nível, né? Que quando a gente quer, a gente consegue. E o mais importante disso tudo, gente, é que o mundo ele tá te distraindo, né? Hoje, aquilo que eu sempre falo desde o início, as pessoas estão dizendo que não tem mais tempo. Além de não ter mais tempo, se distraem com as telas, a televisão, celular, computador. Então, quando vocês precisam ser muito criativas, vocês precisam ser muito criativos para a mesa de vocês. Fazer mesas bonitas, mesas elegantes, mesas coloridas. Para quem tem filhos pequenos, adolescentes, façam mesas coloridas. Mesas que atraem, atrativas. Assim, a gente não faz uma cama bonita, arrumada, acorda de manhã, já deixa aquela cama arrumada, você tem vontade de deitar de novo, a mesa precisa ter isso, essa coisa, sabe, atrativa, para que as pessoas não tenham aquele momento só de vocês. E fazer um acordo, sabe? O que é combinado não sai caro. Fazer um acordo. Gente, a gente vai sentar aqui agora, enquanto a gente estiver na mesa, não vamos mexer em celular. Que vocês se comprometam. Ali, inclusive, você já está mostrando a importância da palavra. Já está ensinando que o que a gente fala, a gente precisa cumprir. Então, vamos deixar o celular de lado, e quando estivermos aqui na mesa, olha, então, cumprir essa palavra. Você que deu essa ideia, o seu filho vai ter que cumprir. E aí fica fácil, porque já está trabalhando também a obediência. Olha, eu não posso mexer no celular agora, eu não vou mexer. Já está trabalhando a obediência. Olha quantos aprendizados na mesa, não é só a refeição. A mesa é uma escola, então deixar o celular de lado nesse momento. Gente, isso vai trazer calmaria para sua vida, para sua casa, segurança. Então espero que vocês tenham gostado. Encaminhe esse vídeo aí para outras pessoas e